Olá, queridos, bom dia, graças e paz. Passando aqui para deixar um rápido recado do coração de Deus para o seu coração. Bom, eu quero quero mencionar aqui um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 11 em diante, que narra a história do casal, o primeiro casal que Deus colocou no jardim do Éden. E nesse versículo do 11 em diante, fala que Deus visita Adão e quando chega lá, eles já tinham cometido o pecado de comer do fruto proibido, que o próprio Deus havia proibido, e Deus pergunta a Adão por que aquilo aconteceu. E a resposta de Adão para Deus foi: a mulher que tu me deste comeu do fruto e eu também comi. E Deus se dirige a Eva e pergunta: por que tu fizeste isso? E Eva, ela diz para o Senhor: foi a serpente que me enganou e eu comi. Bom, aqui nesse texto, nesses versículos, nasce uma síndrome chamada a Síndrome de Adão e Eva. Qual é essa síndrome? O que é essa síndrome? Essa síndrome é a dificuldade de assumir o seu erro, dificuldade de assumir o seu pecado. Perceba que Adão joga a responsabilidade, a culpa, na verdade, para Eva, e Eva joga a culpa para a serpente. Muitos anos se passou depois desse ato acontecido. Hoje nós estamos no século XXI e esse ato acontecido foi no início, né? O primeiro casal, no início da Bíblia, capítulo 3. Mas apesar de nós estarmos há muito tempo, há muitos anos, depois desse ato acontecido, apesar disso, muita gente ainda vive, carrega essa síndrome de Adão e Eva, ou seja, a síndrome de ter muita dificuldade de assumir o seu erro. Mas olha só, querido, em pleno século XXI, depois que Cristo veio para nos libertar, você não pode mais viver com essa síndrome. Não pode. Você ainda vive, infelizmente, com essa síndrome. Peça ao Senhor Jesus, me liberta dessa síndrome. Eu preciso ser um homem, uma mulher que assuma o meu erro. Se eu errei, se eu pequei, eu preciso assumir o meu erro, porque isso agrada a Deus. Se você é alguém que tem muita dificuldade, que vive nessa síndrome, que essa síndrome ainda te persegue, ainda anda contigo, entre no seu quarto, nos seus aposentos e peça ao Senhor: Senhor, eu preciso me libertar, me liberta. Eu preciso me libertar, não, me liberta, o Senhor que liberta. Queridos, porque Deus não se agrada de pessoas que encontram outras pessoas para dizer que essas outras pessoas são ou foram o motivo do seu erro. Então, assim, por exemplo, se eu errei, eu não preciso encontrar terceira pessoa, outras pessoas. Eu não posso colocar a culpa em outras pessoas. Se eu cometi o erro, eu preciso assumir o meu erro. Eu preciso assumir, preciso entender para mim mesmo, eu preciso entender de mim mesmo ou para mim mesmo que eu que errei. E o culpado sou eu. O culpado não é meu amigo, o culpado não é meu vizinho, o culpado não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão. Não. Se eu errei, o culpado fui eu. Então a gente precisa, eu preciso, você que está vendo esse vídeo, entenda isso. Você precisa assumir o seu erro. Porque isso agrada demais a Deus. Assumir o erro. O que desagrada a Deus é você ser uma pessoa que não consegue assumir o seu erro. Isso não agrada. Então o Senhor nos libertou, o Senhor Jesus veio para nos tornar livre. Livre de quê? Desse ato também, livre do pecado, livre da culpa, livre disso também, da dificuldade de assumir o erro. Fica essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe e não esqueça, o Senhor pode te libertar. Peça ajuda a Ele, seja homem, seja mulher, seja corajoso, seja verdadeiro e assuma que você necessita da ajuda do Senhor para te libertar da síndrome de Adão e Eva.